Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. Estou aqui, ó. Praia de Peruíbe, Praia do Centro, aí do lado, tá? Tô aqui caminhando na beira-mar, pois é. E bom, este vídeo é de certa forma uma sequência do anterior, né? O anterior que eu gravei, gravei por aqui também, tava caminhando por aqui, ali, no caso, ali pro outro lado da avenida, né? Em que eu falei minha opinião sobre a Copa do Mundo, toda aquela coisa, né, do momento. Pois é, o Japão tá fora, né? Eu soube, acho que lá pelas 2 da tarde, 2h30 da tarde, né, que o Japão perdeu para a Croácia nos pênaltis. E também soube, acho que há umas 2 horas atrás, né, que o Brasil venceu da Coreia do Sul, né? Venceu da Coreia do Sul por 4-1, né? Quer dizer, foi goleada, né? Até eu que não entendo de futebol, né, digo, foi uma goleada. Eu esperava que a seleção brasileira vencesse a turma do Dorama, né? Mas não esperava por essa margem. Lamento pelo Japão, né? Que tenha perdido, esperava que eles fossem mais longe. Que fique bem claro, realmente eu não gosto de futebol, mas tava torcendo por eles, tá? Eu acho que esse pessoal merece. Tem pessoal que merece, viu? Tem pessoal que merece, tem pessoal que não merece também. Tô sendo bem franco aqui, tô sendo bem prático. Porque funciona assim. Oh, a música tá boa. Pera aí. Eita. Bom, após esse interlúdio musical, vamos prosseguir com o tema do vídeo, né? Bom, o que acontece é o seguinte. A minha opinião em relação à Copa do Mundo prossegue a mesma, tá? Independente de 4-1, de 5-1, não sei o que é um. Esse não é o momento para isso no Brasil, tá? Definitivamente não é. O que este país ganha com isso? Tal. Você pode ser um torcedor, ter assistido o jogo de hoje, ficado contente, mas aí eu pergunto, tá? Você tá contente com a situação do Brasil hoje? Uma vitória de 4-1 sobre uma seleção que até eu sei que não tem relevância, a seleção da Coreia do Sul, vai acrescentar o que para o Brasil? Falando sério, só entre nós, o que é que isso muda? Tá, tem o prazer momentâneo, tem a satisfação, né? Satisfação que não foi só tua, né? Foi também dos jogadores, porque pelo que eu sei, fizeram umas dancinhas a cada gol marcado. Dancinhas também, pelo que eu soube, incomodaram algumas pessoas que assistiram, né? Um pessoal de fora, né? Alguns estrangeiros, né, assistiram, não gostaram, não sei o que. Os brasileiros fazendo essas dancinhas aí. Bom, pra mim, com dança, sem dança, foi uma vitória desimportante, tá? Uma vitória desimportante para um país que hoje passa por uma crise política severa, né? E que a Copa não vai aliviar essa crise, ela não vai contribuir para uma superação dessa crise, tá? Ela não contribuirá para isso. Então, sem essa bobajada, né, de que o futebol vai unir a nação, vai unir o país, vai fazer as pessoas esquecerem as diferenças. Como assim esquecer as diferenças? Eu não vejo a mídia contribuindo para que as diferenças sejam esquecidas, tá? Eu não vejo como isso. Por exemplo, eu entrei num site de esquerda
que colocou a seguinte notícia: que nunca houve um aumento tão grande de milionários e de famintos no Brasil quanto recentemente. Ou seja, tendo como objetivo atacar o governo atual. Dizer que o governo atual é incompetente, que é incapaz, não sei o quê. Ora, para haver um aumento no número de milionários, tem que ter tido um aumento da atividade econômica. Ou seja, aumento de milionários significa pessoas que, por exemplo, estariam, sei lá, quem sabe, na classe média e conseguiram, através de algum negócio, de algum empreendimento bem sucedido, melhorar sua renda a ponto de chegar no topo da pirâmide social. Ou seja, se tem mais milionários, é porque houve um aumento da atividade econômica que permitiu isso. O que, de certa forma, cai em contradição nessa questão de aumento do número dos famintos, né? Porque quando chega nessa parte, eu pergunto: peraí, por que esse pessoal gosta, por exemplo, de esquecer dos lockdowns realizados durante o auge da pandemia? Esses lockdowns não contribuíram para aumento do número de necessitados? Ou será que isso não conta? É interessante que, né, quando chega nessa parte, eles sempre esquecem. E francamente acaba sendo incrível que tenha ocorrido um aumento no número de milionários num país que sofreu tanto com os lockdowns, porque eles provocaram vários problemas, né, na economia do país, né? Provocaram regressão econômica, pessoas tiveram que fechar suas empresas, né? Muitas lojas encerraram suas atividades, né? Lojas, restaurantes, vários negócios que dependem de movimento, né? Comércio, principalmente, foi afetado. Incrível, então, que tem até ocorrido um aumento no número de milionários. E aí eles vêm com o papo dos famintos. Mas enquanto isso, o negócio é ser alegre, é ser feliz, porque marcou-se 4-1 numa seleção, tá? De um país em que a tradição futebolística é mínima. Até eu, que não entendo de futebol, sei disso. Até eu sei que os caras não tinham chance, tá? Mas é por esse caminho que o país vai ganhar a Copa. Me pergunto como. Sei lá, talvez eu esteja errado, né? Porque eu não entendo o mínimo de futebol. Embora entenda o suficiente para dizer que essa situação não ajuda o país, tá? Não ajuda o país. Muito pelo contrário. Opa, acho que gravei nesse trecho aqui. Eu cheguei a passar por aqui. Deixa eu ver. Passei, fui até aquela árvore ali no fundo. Aí começou a chover, eu terminei o meu último vídeo, né? Agora daqui a pouco eu vou subir, eu vou até um supermercado que tem aqui perto, né? O país não é beneficiado por essa Copa. Não está sendo beneficiado por essa Copa. Assim como, por exemplo, não foi beneficiado pela famosa Copa de 2014, né? Com seus estádios bilionários, com uma imensidão de gastos que, francamente, não ajudaram o país. É uma coisa incrível, né? Numa mesma década, este país realizou 2 grandes eventos esportivos: Copa do Mundo e Olimpíadas. Uma imensidão de dinheiro que não trouxe benefício ao país. Agregou no quê, economicamente? Geraram-se muitos empregos? Atraindo-se muitos turistas? O país ganhou algum tipo de relevância? Não, o país não ganhou relevância. Muito pelo contrário. A gente verifica isso hoje, com alguns caras reclamando sobre dancinha de jogador. E olha que eu não estou criticando o jogador fazendo dancinha em comemoração de gol, hein? Eu nem estou criticando isso. Os caras querem dançar, os caras dançam. Tá lá, querem comemorar, comemorem. Sei lá, parece que teve uma dança do pombo também. Eu gosto, sei lá. Eu vi umas imagens ali.
Tá, quer dançar, dança, quer fazer, dar uma de pombo, dê. Ué. Mas isso aí serve para mostrar o quanto esse país ele não é respeitado no mundo. E ele não vai ser respeitado só porque um esquerdista irá voltar ao poder, tá? Pois é. Aí eu entro nessa questão, né? Este país vai ganhar com isso? Este país vai ser beneficiado com a volta dele ao poder? No que o país ganhará? Não sei, cara, não sei. Sinceramente. Como é que um cara que vai criar vários ministérios, o que exigirá uma emissão de gastos, irá contribuir para o progresso do país? Esses ministérios, essa ampliação do Estado, né, na esfera federal, vai exigir aumento de gastos públicos, que terão que ser cobertos com impostos. Ou seja, vamos ver aumento de tributos, tá? Ou seja, o que nós estamos vendo até recentemente, um encolhimento do tamanho do Estado, algo necessário para promover progresso real no Brasil, porque algo que sempre trabalhou este país foi um Estado forte. O Estado forte sempre foi uma âncora que puxava para baixo o desenvolvimento deste país. Se nós analisarmos a história do Brasil no século XX, tá? Não apenas no início do século XXI, mas também no século XX. O Estado forte de Vargas contribuiu para um progresso real do Brasil, para ficarmos só nele. Aí é que tá. Contribuiu a criação de tantas estatais durante o regime militar, tá? Contribuiu para um progresso real do Brasil. São coisas a se discutir, né? Coisas a se discutir. Mas parece que a gente não pode falar dessas coisas no sentido de tentar explicar, gente. Se você aumenta muito o Estado, você não está favorecendo o povo. Pelo contrário, porque todo esse Estado gigantesco, ele tem que ser sustentado pelo próprio povo. É meio complicado, né? É meio complicado para o brasileiro, acostumado à ideia de pedir para o papai Estado, para a mamãe Estado, compreender isso. Porque tem essa mentalidade, né? A mentalidade do pedir. O cara vai lá atrás de um vereador, né? E vai pedir: olha, eu preciso do remédio. Um remédio pro meu filho. Olha, eu preciso ir até um tal lugar em São Paulo. Tem como você me levar até lá? Pois é. Tem como fazer isso, tem como fazer aquilo? Olha, como é que o vereador paga essas coisas? Ele paga com o dinheiro que ele recebe. Certo? Vocês estão entendendo? Quer dizer, é o Estado, tá? Cobrindo demandas que não deveriam ser do Estado. Para que aí você fala: mas espera aí, mas a pessoa precisa do remédio, precisa? Sim, ela precisa do remédio, que deveria ser pago com o aumento da renda da própria pessoa, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Não é o Estado que vai resolver o problema daquela pessoa por intermédio de alguém. Não é o Estado que vai resolver. Isso envolve uma melhor atividade econômica, envolve um aumento da renda da pessoa, né? Mas isso é tão complicado de entender. O brasileiro tem uma dificuldade tão grande de entender essas coisas. Para o brasileiro isso é tão difícil, é tão complicado. Por exemplo, para que vocês compreendam, aqui neste vídeo que eu comecei falando de Copa, agora eu estou falando de economia. Para que vocês compreendam. No Japão, não existiu algo parecido com o extinto BNH brasileiro, o Banco Nacional de Habitação. Não existia algo parecido.
Lá no Japão, não existiram grandes investimentos estatais no pós-Segunda Guerra para, digamos assim, para fazer uma expansão imobiliária no sentido de resolver o déficit imobiliário, déficit habitacional, né? De certa forma produzido pela Segunda Guerra, dos efeitos nocivos da Segunda Guerra, porque o país foi literalmente destruído, né? Não vou falar apenas dos bombardeios Hiroshima, Nagasaki, Tóquio também, né? Tóquio foi arrasada acho que em maio de 1945. Ou seja, muita gente desabrigada, muita gente sem ter onde morar, um enorme déficit habitacional. E isso num país com enorme população e num território pequeno. Como é que isso foi resolvido no Japão? Por uma imensa intervenção estatal e construção de habitações populares através de um empreendimento estatal, de uma ação estatal? Não. Foi resolvido com o governo japonês focado em, através da iniciativa privada, promover uma melhora da renda da população japonesa. Essa melhora da renda da população japonesa é que permitiu que o problema habitacional fosse sendo solucionado. Ou seja, a pessoa ganhando mais, permitindo que, por exemplo, ela tivesse condições para adquirir uma casa ou construir uma casa, tá? Alugar uma casa minimamente decente. Não foi um processo fácil, né? Quem conhece um pouco da história japonesa no pós-guerra sabe que não foi um processo rápido de recuperação, né? Os primeiros anos, até os anos 60 do século passado, existiam muitas favelas em Tóquio, né? Isso é até retratado em alguns animes, mangás, né? Fala sobre isso, aqueles animes dos anos 60, 70, né? Que se fala sobre isso. Até o Akira Kurosawa, ele fez um filme de 1970, né? Que é focado, se não me engano, numa favela de Tóquio, né? Quer dizer, problema social num país, né? Mas que, como é que se reduziu? Através da melhora do padrão de vida da população, né? Não através de um Estado forte que, bom, vamos construir essas casas, né, nesse bairro distante do centro, tá? Vamos empurrar os pobres para um subúrbio distante e tá tudo bem. Nós estamos resolvendo o problema. O que nunca se resolveu, aqui no Brasil isso nunca se resolveu, tá? Nunca foi resolvido. Até porque, com o tempo, o morador do conjunto habitacional vende o apartamento para, por exemplo, alguém da classe média, ou a área que originalmente só teria moradores de baixa renda, passa por aquele processo de gentrificação, certo? Passa a ser habitado por pessoas com melhor condição econômica. E para onde vão os pobres? Para alguma outra favela, em algum lugar distante. Pois é. Interessante isso, né? Entende a situação? É isso aí. Caramba, como mudei o assunto. Eu estava falando sobre Copa do Mundo, a minha visão de quanto a Copa do Mundo é desimportante para o país, né? E de repente pulo para essa parte. Mas não tem jeito, tem que se falar assim, cara. Tem que se falar, tem que se dizer. Eu sei, este vai ser um vídeo com pouquíssimas visitas, né? Porque, convenhamos, vai. Quantas pessoas irão me visitar? Quantas pessoas entrarão aqui e assistirão este vídeo de alguém que diz abertamente que o Brasil nada ganha de real ganhando essa Copa, né? Nada ganha de real, não vai ter um benefício real, né? E já falo também, já digo, ó, o próximo governo não será bom, tá? Porque vai cometer um monte de desatinos econômicos graves, né? Falou, fazer o que, né? Eu não vou ficar
fingindo que está tudo bem. Não está. Não está tudo bem, muito pelo contrário. Tá aí. Bom, é assim. Deixa eu ver quanto tempo já deu de vídeo. Caramba, deu 20 minutos de vídeo. Eu aqui caminhando pela praia. Eu tenho que ir lá no supermercado. Deixa eu ver aqui, ó, o rol melhor para subir. Aqui, deixa eu dar uma olhada. Opa, tô um pouco afastado do supermercado ainda. Deixa eu um pouco mais pra lá. Aqui. Umas ruas bonitas aqui, viu? É um bom bairro, né? Aqui é uma área agradável para se morar, viu? Não sei se vai sair no vídeo. Aqui, ó, o som do mar. Tô escutando as ondas. É legal, sabe? Bem à noite. Dá para escutar. Eu consigo escutar de casa. É bem interessante, né? Bom, eu sempre morei perto da praia, né? Desde a minha infância. E é divertido, sabe? À noite, de madrugada. Quantas vezes eu escutei, né? Algo agradável, aquele som, sabe? Agrada, legal. Aqui. Deixa eu ver onde eu subo. Tá aqui. Me pergunto quem é que vai assistir este vídeo. E quem for assistir provavelmente não chegará ao final e não positivará. E com certeza não comentará. Ou vai comentar dizendo: e aí, pé frio, você errou. Você estava torcendo pro Japão, o Japão perdeu. Só falta os caras dizerem: agora você torce pra esse cara que vai jogar contra o Brasil pro cara perder também. Pode ser, né? Aí eu torço pro outro, o Brasil vai e joga e ganha também. Nossa, será que eu vou estar ajudando? Ai. Bom, deixa eu encerrar por aqui, senão depois o vídeo vai demorar muito para ser postado. E francamente não acho que muitas pessoas irão assistir a 22. Caramba, 22 minutos de vídeo. É isso aí. Deixa eu focalizar um pouco aqui na avenida, para quando eu postar tem mais chance de sair uma boa capa de vídeo, sabe? Uma capa de vídeo legal. Deixa eu colocar aqui. Assim, ó. Aqui, ó. Tentar focalizar aqui mais pro meio da rua. Porque tem essa questão da capa de vídeo, né? Você posta o vídeo e aparecem acho que 3 capas diferentes, tá? Tá lá. Aquela que... Aí você tem que escolher uma dessas imagens. Eu tenho que procurar escolher a mais bacana possível, né? Que, olha, na minha opinião, mais combina com o vídeo. É isso aí. Bom, pessoal, 23 minutos de vídeo. Falei demais. Falei muitas coisas que não tem nem a ver com as outras, mas tudo bem. O vídeo é meu, o canal é meu. E o público, bom, o público que decide se vale a pena ver até o fim ou não. Até mais.